branco sem sequer ultrajar, criar racismo. Quer dizer, você não poderia ser pastor sem falar com aquele termo abrasileirado. Oh, cara, eu estou dando conta que a sua vida não está indo bem. Deus mandou avisar que você... E daí? Bandalho. Teve um pastor da Igreja Universal que falar sério. Deus é brasileiro. Deus disse que você deve seguir a palavra. Se já é complicação. Eu às vezes me pergunto a mim mesmo, será que essas igrejas ainda continuam as mesmas? O governo angolano deu autorização a dois lados, a duas igrejas. Uma IURD, a IRDA, e outra IURD. É meio complicado. Eu não tenho nada contra. Eu ainda penso que deviam se unir, pensar melhor, estar melhor, trabalhar melhor. Ala brasileiro, ala angolano. Mas Jesus tinha ala. Jesus tinha ala. Os senhores deviam pensar melhor nisso. Eu vou voltar melhor. Voltarei daqui a um bocado a tocar no assunto. 7h46. Volto já. Bandalho. O que é que se passa até hoje? Crentes felizes foram a um templo. Que se chama o templo, igreja. Outros tristes porque as suas não foram reabertas. Será que a Igreja Universal está dividida? Será que a Igreja Universal está dividida? Outros sim. Vimos Adalberto Costa Júnior a um convite na igreja Simão Toco. Será somente convite ou tem a ver com política? E daí? É mal, é normal, não faz mal. Meus ouvintes, eu quero saber de vocês o que acham das igrejas a nível de Luanda. Pastores que ganham dinheiro com falsidade, fingindo que são profetas. Igrejas que se tornam numa fábrica de dinheiro. E você, crente, que o seu bocado ainda leva lá. Falem comigo, abordem. Falem comigo. 751515.
sim, senhor. A partir de agora liguem para mim para abordar em relação às igrejas. A proliferação das igrejas em Luanda. Alô, bom dia. Bom dia, Mãe Joja. Daqui fala Martins Alfredo Martins, a partir do Camama Chimbicato, Mãe Joja. Como está o Mãe Joja? Se não estiver bem, eu te aviso. Martins, as igrejas. Certo, Martins. Certo, Mãe Joja. Estou-te a perguntar às igrejas. Qual é o teu pensamento em relação a isso? Epá, na minha opinião, Mãe Joja, a Igreja Universal do Mim já nem quero ver na minha vida, porque prejudicou muita gente, Mãe Joja. Eu tenho familiares que ficaram prejudicados sem casa por causa da Igreja Universal, Mãe Joja. É verdade, Mãe Joja. Por mim, não quero ver se ficar só mesmo os angolanos a dirigir a Igreja Universal, por mim tá bom, Mãe Joja. Porque eles trabalharam muito, Mãe Joja. Tem pessoas que deram casa, carro, hoje em dia estão na rua, Mãe Joja. É complicado, Mãe Joja. Prejudicaram muita gente. Por mim, eu não quero ver mais os brasileiros ou dão a gerência nos angolanos para gerir a igreja, Mãe Joja. Se não é complicado, eu conheço pessoas que hoje em dia estão sem emprego, estão sem casas por causa da igreja. Mas você acha que é a Igreja Universal ou são pessoas ligadas à Igreja que andaram a trabalhar pessoas? No meu ponto de vista, são os pastores da Igreja Universal que prejudicaram as suas ovelhas, Mãe Joja. Grande abraço. Os pastores prejudicaram mesmo as suas ovelhas, Mãe Joja. Isso aqui são coisas que eu vi, não me contaram, não ouvi dizer, Mãe Joja. Eu tenho um primo meu, você lhe fala da Igreja Universal, vai te dar chapada, Mãe Joja. Foi prejudicado, Mãe Joja. Para mim mesmo tem que ser a gerência angolana, Mãe Joja. Essa é a minha contribuição, Mãe Joja. Bom trabalho aí. Um grande abraço. Ok, Martins Alfredo, foi. Pois é. E daí? E é desta maneira e é desta forma que a gente aconselha. Não é somente a Igreja Universal, estou a falar das igrejas no geral. Qual é o vosso pensamento em relação às igrejas? Como dizia o na grelha, a igreja. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Antônio Manuel Jojo. Quem fala? José João, a partir do Capalanca. Eu queria dizer da Igreja Universal, é que a Igreja Universal tem esses duas alas. A culpa não é das duas alas. A culpa é do próprio tribunal e o Ministério da Justiça e Cultura. Porque o Gabinete de Assuntos Religiosos é do Ministério da Justiça. Vai para a cultura, onde é que saiu essa confusão? A cultura diz que a igreja tem que mudar de nome, Reino de Deus. A justiça diz que tem que abrir os templos. Isso é uma confusão autêntica. Por isso que o Ministério da Justiça tinha que meter a mão nesse problema, né? Porque a Igreja Universal tem que fechar, não. Nós temos que ver essa situação, Antônio Manuel Jojo. Porque tiram o Gabinete de Assuntos Religiosos do Ministério da Justiça para o Ministério da Cultura. E isso não é a confusão da igreja. Esse é o meu contributo, Jojo. Um grande abraço. Realmente. Mas o engraçado é que, estatutariamente, o caso está em tribunal, o tribunal julgou, decidiu. Há uma ala que diz uma coisa, a outra que diz outra. Não é bom. Isto não é bom. O país. A Igreja Universal
está como está através do dinheiro. É mesmo o dinheiro que está a criar esses conflitos. Alguém quer liderar o cofre. Isto é que está a trazer conflito na Igreja Universal. Agora, a presença do ACJ no culto da Igreja Toquista não foi só do ACJ. Também a vice-presidente do MPLA foram convidados os dois partidos. Então, a presença da ACJ não pode amedrontar muita gente, porque a vice-presidente do MPLA também estava nesse culto. Agora, voltando nas igrejas, é bom que os angolanos ganhem consciência. Se insistirem a se meterem nessas igrejas que vendem a fé, vão ficar pobres. Eu tenho um exemplo de um irmão que foi domesticado na Igreja Universal. Hoje, se você lhe ver, está pálido, está mesmo pálido, porque foi domesticado, acreditou na mentira da Igreja Universal. No fim da história, disseram que ele fez pedido sem fé. Então, é muito bom que os angolanos tenham cuidado com essas igrejas que vendem prosperidade. Um grande abraço. E obrigado. Agora, obrigado. Eu não sabia que a Luísa Damião estava lá. Mas, a ser verdade, muito obrigado. Muito obrigado pela informação. Bom dia, ouvinte. Como é que foi tratado o processo da igreja de final? Alô, bom dia. Bom dia, Jojo, e bom dia a todos os amigos ouvintes desta rádio. Como é que foi tratado o processo da igreja juridicamente? Olha, o acordo assinado entre as partes não produziu nenhum efeito jurídico por uma razão muito simples. Quando houve a violação das cláusulas no contrato, como deve perceber, que os contratos civis tornam-se lei entre as partes. Quando a pessoa viola o contrato, viola alguma cláusula do contrato, automaticamente fere a característica da consensualidade, que é uma característica própria no direito civil. E já não pode produzir os efeitos úteis. Não produzindo os efeitos úteis, torna a situação inatura. Tornar a situação inatura é voltar à forma original. E a forma original, a legitimidade da igreja, a direção da igreja, pertence e é dirigida pelo bispo Valente Bezerra Luís, que foi eleito em assembleia. Este sim é o único presbítero geral da Igreja Universal do Reino de Deus. É isto que nós queremos que o Estado angolano perceba, que as instituições percebam, mas que mesmo assim estão, de qualquer das formas, cegos diante das propostas que lhes foram feitas. Oh, santo Deus. Isso é um grande problema. E é assim, senhor, assim que nós continuamos a trabalhar nesta senda. Mas o ouvinte em linha. Não tem ouvinte. Alô, bom dia. Alô? Sim, bom dia. Bom dia, Jojo. Com quem tem imenso prazer de falar? Marcos Jorge. Jorge, manda aí. Bem, Antônio Manuel Jojo e Rádio Ouvintes, é assim, sobre a situação da Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos que entender o seguinte: a Igreja tem a sua gênese, e a sua gênese é Brasil. Pese embora os crimes que foram anunciados pelos nossos irmãos angolanos, nenhum dos crimes foi provado. Falava-se de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, coisas assim parecidas. Nenhum desses crimes foi provado. E, além disso, eu vejo ou ouço ouvintes ligando, dizendo que muita gente foi empobrecida pela igreja. Seria bom que essas pessoas intentassem ação contra a igreja, porque vir a público e dizer que a igreja te empobreceu enquanto
dentro da própria igreja temos outras pessoas que dão testemunho, e temos visto isso pela televisão e ouvido pelas rádios, de que foram enriquecidas fazendo propósito, etc, etc. Há aqui duas versões. Agora, quanto às alas, já não existem alas dentro da Igreja Universal, na medida em que se criou a lei 74/24, que extinguiu a Igreja Universal em Angola. Ou seja, aqui em Angola já não existe Igreja Universal do Reino de Deus. O que existe é a Igreja do Reino de Deus em Angola, reconhecida pelo Estado angolano. E dentro da própria igreja encontramos o Bispo Alberto II, que é reconhecido pelo mesmo Estado. Agora, quando se fala de alas, nós não entendemos de que alas se está a se referir. Igreja Universal já não existe. O que existe é a Igreja do Reino de Deus. Obrigado. É que, na verdade, nós estamos a ouvir outras pessoas com versão diferente, porque o Estado angolano reconheceu quem, afinal de contas? O Estado angolano reconheceu quem? É o que nós gostaríamos de saber. E o mais engraçado nisso tudo não é só o Estado angolano reconhecer, é também o Estado angolano dar conta de quem é que está a pregar, a passar a palavra de Deus sem intenções financeiras. Porque há muitos angolanos que foram prejudicados. Alô, bom dia. Como é que está a igreja hoje? A igreja hoje, inclusive, já há uma proposta que foi depositada, quer seja no INAR, quer seja no Ministério da Cultura, que doravante a igreja passará a ser chamada Igreja do Reino de Deus de Angola. Proposta esta feita pelo Bispo Valente Bezerra Luís ao quando da Assembleia Geral. Mas, meu santo Deus, a minha grande preocupação é esses vossos conflitos. Mas é que a igreja é Deus. A igreja não é padaria. Se parece que há um conflito que até hoje não percebo. É meio complicado. Mas desculpa, doutor, eu queria saber, a igreja da parte angolana, quantos fiéis tem, afinal de contas? Bem, quantos fiéis tem a outra ala? Até a desinformação que eles fizeram, foram ousados em dizer que tem aproximadamente 500 mil fiéis, quando na verdade só 40 mil participaram então no voto dele, mesmo de forma ilegítima. O que significa dizer, julgando aqui pela estatística, são 40 mil fiéis da ala brasileira e 250 mil fiéis da ala angolana liderada pelo Bispo Valente Bezerra Luís. É meio complicado. As igrejas, a Igreja Universal sobretudo, tem de haver uma solução. Porque há igrejas que estão fechadas da Universal. Há outras que estão abertas. Está a haver porrada. Polícia, é feio. Quem é que está lá? Bom dia. Alô, bom dia. Quem é que está lá? É o Nelson Lopes. Nelson, manda. Bom dia, Antônio Manuel Jojo. Sou eu, mano. Eu só fazer aqui um reparo, que as pessoas estão falando da Igreja Universal, mas a pergunta, Jojo, não foi essa. É para falar Das igrejas? É das igrejas? Sim, em geral.
Mas Sim. todo mundo só está já universal. Epa, Cada vez tem falado dos tem aí povos, uns pastores bangle, aqui a bola. São muitos. Pois. As pessoas agora só estão já universal. Tem que ser no geral as igrejas. Muito obrigado, esse foi só o meu. Mas e no teu pensamento as igrejas estão como? Alô? Sim, estou a te ouvir. E no seu pensamento as igrejas estão como? Oh, ele fez um reparo, mas ele não continuou o reparo. Na verdade é isso mesmo. Eu queria saber de vocês, os crentes, os ouvintes, como é que estão as igrejas, a nível do mundo. As igrejas. Agora, a Universal é um epicentro por causa da confusão que existe. Espigou, não para mais! Carlos foi DJ, suculenta. E daí? Olha lá o meu tempo, a dizer quanto tempo tem o tempo, e nesta tempo continuamos assim a trabalhar. Alô, bom dia, o que é que vocês pretendem fazer em relação à Igreja Universal? O que é que nós pretendemos fazer? Aquilo que realmente aprendemos, aquilo que tecnicamente é possível, aquilo que juridicamente é possível. Ou seja, apesar das gafes cometidas e do enfraquecimento das instituições do Estado, nós ainda olhamos sim a justiça como o garante do direito, como o garante da lei no nosso país. Nós vamos lançar mão, e já começamos a lançar mão, a todos os mecanismos legais para impugnar este ato, quer seja do ministro, como também da ala brasileira. É meio complicado. É necessário que se resolva isso. Você... Igreja. Santo é o Senhor. Continuamos assim? E porque, independentemente da igreja ou não, a nossa rádio tem alegria, tem emoção, tem simpatia. Vamos ouvir música.